Bom, então, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Eduardo, que está gravando hoje a resolução da prova da P1 de 2019 de MAC 2166. Essa foi a última prova que a gente teve dessa matéria, porque em 2020 e 2021 acabou não tendo por causa da pandemia. Então, eu vou começar agora já com a questão 1. Questão 1. Simule o código abaixo e selecione as opções correspondentes à saída impressa do programa. Nessa questão, ele quer ver um pouquinho se você está entendendo a lógica de programação e algumas operações básicas, como definir variáveis e como elas vão mudando de valor ao longo do tempo. Então, começando a analisar aqui, percebe-se que a primeira variável que ele define é o n. n é igual a 22. Quando você coloca uma letra ou alguma palavra depois de um símbolo de bloco e atribui um número, você está atribuindo um valor a essa variável. Então, o que você faz aqui, n igual a 22, esse valor de n sempre vai valer 22 até uma segunda ordem ou alguma operação que envolva o número n. E assim continua para as outras operações. I é igual a 4, A é igual a 1, B é igual a 0. Então, a gente continua. A gente já sabe o valor dessas 4 letras, continuamos. Aí ele vem aqui. Enquanto B for maior ou igual a 0. Então, quando tem esse while, significa que você sempre vai olhar se o que vem a seguir continua valendo. B é maior ou igual a 0. B ainda é maior ou igual a 0? Sim, porque B é 0. Então, a gente continua. If é uma coisa condicional. Então, você vai ver se isso ainda vale. Se não for, você não vai fazer o que vem a seguir do if. C. E aí esse operador aqui, o que ele significa? Ele pede para você verificar o resto da operação. Então, você vai fazer uma divisão. Vamos dizer que você tem, por exemplo, 30, é esse símbolo de porcentagem, e 2. Quando você divide 30 por 2, dá 15 e o resto é igual a 0. Agora, se você vê 31, aí a porcentagem por 2. O resto vai ser igual a 1, porque 2 vezes 15 é igual a 30, o resto é 1. Então, nesse caso, o resto é 1. Então, você vai verificar se o resto da divisão de I por 2 é igual a 0, exatamente igual a 0, você vai continuar aqui. Quanto é 2? Quanto é I? I é igual a 4. O resto de 4 dividido por 2 dá 0. Nesse caso, você continua. Você continua e continua sendo 4. Aqui, ele vai mudar o valor de I. Ele está chamando outra operação que vai mudar o valor de I. A partir daqui, o I, que era 4, vai ser igual a I mais 1. Ou seja, I vai tomar um novo valor, que é o valor antigo de I mais 1. O valor antigo de I era 4. 4 mais 1 é igual a 5. Então aqui, I ganhou um novo valor. I fica igual a 5. E N acontece a mesma coisa. N é igual a N menos 3. O valor antigo de N era 22. 22 menos 3. N fica igual a 19. Então, como isso foi cumprido, o que ele está querendo dizer aqui é: se isso for cumprido, vai acontecer isso. Esse else é o que aconteceria caso isso não fosse cumprido. Isso. Como isso aconteceu, a gente ignora esse else por enquanto. E a gente parte para a continuação. Então, como isso aconteceu, I é igual a 5 agora, N é igual a 19, voltamos para cá. A partir de agora, B vai ser igual a A, ou seja, B vai ser igual a 1, ou você está retomando, você está dizendo aqui que o valor de B vai mudar, e então B fica igual ao valor de A, que a gente definiu aqui, B fica igual a 1. Aqui, você vai mudar o valor de A. Esse sinal de asterisco aqui é uma multiplicação. Então, é como se você fizesse mesmo 2 vezes I. Bom, o I está valendo, como a gente viu, 5.
2 vezes I vai dar 10. O N está valendo 19. 19 do N menos o 2 vezes I, que dá 10, vai dar 9. Então, o novo valor de A, que ele vai definir aqui, vai ser o A antigo, que é 1, mais esse valor aqui, que a gente viu que é 9. Então, o novo A vai ser igual a 10. Sempre lembrando que a gente faz a multiplicação antes, assim como numa operação matemática. Então, a gente agora tem todas as variáveis com novos valores, né? A gente mudou o valor do I aqui, a gente mudou o valor do N, aqui a gente mudou o valor do B, e aqui a gente muda o valor do A. O mais complexo aqui é pensar um pouquinho nisso, mas você pode deixar um cantinho do lado da folha e fazer essa operação aqui. E aí ele pede para você imprimir. É o que ele pergunta no enunciado. Qual é a saída do primeiro número impresso? Bom, aí a gente vem. Ele quer o valor do resto da divisão de N por 7. O N vale 19. 19 dividido por 7, você vai dar 2, sobra 5. Então esse valor aqui é 5. Mais 3, 8. Vezes 7. Então a primeira saída vai ser 8 vezes 7, que vai dar igual a 56. E essa é a saída da primeira resposta. Bom, então a gente já fez o primeiro exercício, o primeiro número impresso, que é o que ele pediu, que é o 56, que é o 7 vezes o 8, que resulta daqui, né? Agora a gente vai continuar o que ele pede, o segundo número impresso. Então a gente continua. Até porque, o que acontece? Ele imprimiu esse valor aqui, que foi o 56 que a gente achou. E aí ele volta aqui, enquanto B for maior ou igual a 0. E B, a gente achou que é 1. Então B continua maior ou igual a 0, como está escrito aqui. Como B continua maior ou igual a 0, a gente segue. Agora, a gente continua utilizando os valores que a gente tinha encontrado. O B igual a 1, o A igual a 10, o I igual a 5, o N igual a 19. Por quê? Porque a gente acabou aqui e achou aquele valor, e a gente volta para onde começa essa coisa de while aqui, que seria um enquanto. Então, isso aqui você esquece, você deixa para cima. Você tem esses novos valores que você vai utilizar. Bom, então continua. Como eu disse, B é igual a 1, B é maior ou igual a 0. Se o I, o resto da divisão de I por 2 for igual a 0, você vai seguir aqui. Quanto que é o I agora? O I é igual a 5. Quanto que é a divisão de 5 por 2? Dá 2 e o resto é 1. O resto é 1, é diferente de 0. Então, como não é igual a 0, você vem para esse caso de else aqui. Nesse caso de else, o I vai ser igual a I mais 3. Bom, o I vai ser igual a I, que é 5, mais 3. O I vai ser igual a 8. Então aqui a gente tem um novo valor para o I, e apaga esse antigo. E aí você pode ir colocando isso do lado da sua prova. Mas bom, continuando. O N vai ser igual a N menos 1. Bom, aqui você vai atribuir um novo valor para N, que é igual ao N antigo menos 1. 19 menos 1. Você tem um novo valor para N, que é igual a 18. Então, apaga esse antigo. B vai ser igual a A. Então, se A, o novo A, é igual a 10, o B vira 10. E A vai ser essa continha também, novamente um pouco mais chatinho, que vai ser o novo valor de A vai ser igual ao A antigo, que é 10, mais o N, que é 18, menos 2 vezes, partição de vezes, o I. O novo I é 8. Então, você vê aqui, 18 menos 2 vezes 8, isso aqui vai dar 16. 18 menos 16 vai dar 2. 2 mais 10, o novo valor de A vai ser igual
12. Então, você já tem todos os novos valores das suas variáveis. O i é igual a 8, o n é igual a 18, o b é igual a 10 e o a é igual a 12. E aí você pode calcular o que ele pede, que é o número impresso. O resto da divisão de n por 7, você lembra? Dá 18, 18 dividido por 7 dá 2 e o resto é 4. Então isso aqui dá 4 mais 3. Então 4 mais 3, 7. 7 vezes 7, 49. Então a sua segunda saída vai ser o valor de 49. Continuando, eu já vou emendando o terceiro número impresso, que é o que ele pede depois, e a gente vai continuar com o programa, né? Então, como eu disse, ele acaba aqui e ele volta para verificar se essa condição ainda está valendo. Repare que aqui no enunciado ele começa a colocar a possibilidade de não ser mais aplicável. Ou seja, se não ocorrer mais de 2 impressões, você pode selecionar a opção de não aplicável. Quando isso aconteceria? Se a partir do momento que você voltasse para cá, essa condição não valesse mais. Se essa condição não valesse mais, a função acabou, então não teria mais nenhum número impresso. E aí você vê, bom, a gente tem os nossos novos valores aqui, eu vou apagar esses que já foram. Você tem que o novo A é igual a 12, o novo B é igual a 10, o novo I é igual a 8 e o novo N é igual a 18. Bom, o B é igual a 10, a nossa condição continua valendo. B é maior ou igual a 0. 10 é maior ou igual a 0. E a gente continua. Se o resto da divisão de I por 2 for igual a 0, I é igual a 8, como I é divisão de 8 por 2 é igual a 0, é igual a 4, não tem o resto, essa condição volta a valer. Então a gente, por hora, esquece o else aqui também. Esse resto é igual a 0. I é igual a I mais 1. Qual é o nosso antigo I? 8. I é igual a 8 mais 1. I é igual a 9. Então, a gente apaga esse valor antigo e nosso novo valor de I é igual a 9. N, novo valor que a gente vai atribuir para N, é igual a N menos 3. O valor que a gente tem de N é 18. O novo valor de N vai ser igual a 18 menos 3. N é igual a 15. Então, a gente obtém também um novo valor para o N. Como eu disse, como essa condição ela é satisfeita, a gente pula o else e parte para o B igual a A. O nosso novo valor de A é igual a 12, então o nosso novo valor de B vai deixar de ser 10, que era o valor antigo, e virar 12. E o A, essa conta novamente mais certinha, que vai ser o valor de A antigo, então A é igual a 12, mais o valor de N, 15, menos 2 vezes o I. O I é igual a 9, então vai ficar menos 2 vezes 9, que é igual a 18. A vai ser igual a 12, aí vai ser mais 15 menos 2 vezes 9, 2 vezes 9 dá 18, esse valor aqui vai dar menos 3, então vai ser 12 mais menos 3, e o novo valor de A vai ser igual a 9. Então, a gente já tem novamente todas as variáveis, o I, o N, o B e o A. A gente vem aqui, o resto da divisão de N por 7. Bom, N é igual a 15, 7 vezes 2 é 14, o resto é 1. Então, aqui, o resto da divisão de N por 7 é 1, mais 3, temos 4. 4 vezes 7, o nosso novo valor que vai ser impresso é 28. Então esse é o novo valor que vai ser impresso, o terceiro valor que vai ser impresso.
Então até agora a gente já teve as 3 primeiras letras respondidas. Então continuando aqui, as últimas 2 letras do exercício. Aqui eu fiz uma tabelinha que vocês podem fazer que pode ser bastante útil na hora de vocês resolverem. Então, para ensinar o passo a passo, eu acabava colocando as coisas aqui, mas você pode criar essa tabelinha com o valor de todas as variáveis. E aí você coloca o n, o primeiro valor, o i, o primeiro valor, o a e o b. Aí assim que vai mudando, quando o n mudou para 19, você já anota aqui. E aí, para a próxima vez que você for usar o n, para a próxima vez que você for usar o i, fica mais fácil e organizado de você ver todo o caminho que você fez. E se você quiser fazer uma conferência depois também. E aí você pode colocar os prints aqui, os valores que foram impressos, para depois ficar mais fácil de você ver tudo certinho, ver qual foi o caminho que você fez, cumprir suas respostas se você quiser também. Mas bom, então agora a gente vai para a quarta letra, né? E agora eu vou apagar aqui os valores das letras, porque a gente já consegue ver aqui, né? Nessa tabelinha que eu fiz. Então, bom, a gente continua. Acabou, esse foi o número impresso, 28. E o próximo, como vai ser? Bom, a gente confere se B ainda satisfaz essa condição. B ainda é maior ou igual a 0. 12 é maior ou igual a 0, continua. Então, a mesma lógica de antes. Se I, o resto da divisão de I por 2 é igual a 0. I é 9. A divisão de I por 2 tem um resto igual a 1. Então, a gente vem para essa condição aqui. A gente esquece o I, isso aqui por enquanto, e a gente vai para esse else aqui. E bom, vamos lá então. A gente vai definir um novo valor para o I. O novo valor de I vai ser igual a I mais 3. Aí a gente pode vir até aqui na tabelinha e continuar. O novo valor vai ser I mais 3, 9 mais 3, o novo valor de I vai ser igual a 12. N vai ser igual a N menos 1. 15, nosso N vai para 14. Desculpa um pouquinho a letra ruim, mas dá para entender aqui que é um 14. Né? E continuamos, voltamos para cá. B vai ser igual a A. O antigo valor de A era 9, então B vai virar 9. E o novo valor de A vai ser aquela conta novamente. Vai ser o antigo valor de A, que era 9, mais N menos 2 vezes o I. O N é o 14, que a gente descobriu. 14 menos 2 vezes o I. O I é 12. Então vai ser 14 menos 24. Bom, isso aqui vai dar menos 10, 9 menos 10. O novo valor de A vai ser igual a menos 1. Então, assim como a gente fez, a gente vai colocar o novo valor de A aqui, menos 1. E aí a gente descobre o nosso próximo número impresso, né? É a mesma coisa, o resto da divisão de N por 7 vai ser 14 dividido por 7. Dá 2, o resto é 0, então vai ser 0 mais 3 vezes 7. 3 vezes 7, esse novo valor impresso vai ser igual a 21. Então essa é a resposta da quarta letra, 21. E aí você vê que ficou bem organizadinho aqui, a gente nem precisa apagar muita coisa, pode ocupar menos espaço na sua folha e deixar tudo mais organizado. Né? Bom, então a gente continua. Quanto a B? 9. B continua maior ou igual a 0. Quanto a I? 12. O resto da divisão de 12 por 2 é igual a 0. Então, a gente esquece isso aqui e vai usar agora essa parte aqui de cima. I vai ser igual a I mais 1. Então, a gente já pode escrever aqui que o I, novo valor de I, é igual a 13. O N é igual a N menos 3. Então, a gente já pode escrever também 14. Era o antigo valor de N. O novo valor de N vai ser igual a 14 menos 3. O novo valor de N vai ser igual a 11. Então a gente já descobriu duas. Continuamos. B é igual a A. Então, o novo valor de B vai ser igual a menos 1. E A vai ser esse novo valor aqui, que vai ser igual a menos 1
mais o 11 menos 2 vezes 13. Isso aqui vai dar 26. 11 menos 26 menos 15. Menos 1 menos 15. O novo valor de A é igual a menos 16. E aí a gente calcula o último número aqui. O resto da divisão de E, que é 11 por 7, vai ser igual a 4. Mais 3, 7. 7 vezes 7, 49. Então, o nosso último resultado vai ser igual a 49. Por que é o último resultado? Bom, o exercício não pediu mais nada, mas você poderia verificar. A gente voltaria para cá, para ver se o B ainda atende a essa condição. E a gente percebe que o B não atende mais. O B passou a ser menos 1. Então, o B não é um número maior ou igual a zero, como ele pede. Então, por isso que o exercício para aí também. E é isso. Bom, então eu vou explicar agora um pouquinho de algumas coisas que podem aparecer nesse tipo de exercício que podem ser importantes para você resolver eles. Então, nesse vídeo eu vou explicar e vou usar algumas coisas desse exercício como exemplo mesmo. Bom, o primeiro é o if. O if, ele cria uma condição. Então, caso as variáveis que você tem, os valores que você tem, respeitem aquela condição, você vai em frente. Caso não respeitem, você para. Bom, então, nesse caso aqui, você tem essas condições, e aí você tem isso dito para você, né? São informações, e aí você tem essa condição. Caso essa condição seja satisfeita, você vai fazer isso aqui. Caso um número, você pode criar outras condições. Então, por exemplo, você pode colocar um if para ver se o número é positivo. E aí você coloca, por exemplo, if x é maior que zero. Então, por exemplo, if x é maior que zero, você vai ver se o seu x da questão vai ser maior que zero. Caso ele seja, você continua. E caso ele não seja, você pode ou não, dependendo do seu código, criar um else. O else ele vai servir como uma alternativa. Então, por exemplo, nesse caso, if x é maior que zero. E se não for? E se x for menos 2, por exemplo? E aí você pode ter um else. No else, você vai ter uma outra solução, um outro procedimento que vai ser realizado caso as condições que vêm com o if não sejam cumpridas. E se você tiver um elif? O elif ele é uma junção do else com o if. Então, por exemplo, se você tem um número, você quer ver se ele é positivo, você vê if x é maior que zero. Vamos dizer que ele não seja, que ele seja igual a menos 2. Mas, para números abaixo de menos 10, você vai realizar um procedimento, e para números entre 0 e menos 10, você vai realizar outro procedimento. Então, você coloca if, a gente já vai ter esse aqui, né? O if x é maior que zero. Caso o seu x não seja, você pode ter um elif x é maior que menos 10. Então, é o seguinte, se ele for maior que zero, ele vai fazer o que tiver escrito aqui. Se ele não for, ele vai seguir em frente. Caso ele seja maior que menos 10, ou seja, ele seja menos 9, menos 5, menos pi, qualquer número, ele vai fazer o que estiver aqui. E aí, você pode depois fazer um outro else, ou seja, caso ele não atenda nem isso, aí você vai ver o que acontece com todos os números que não seguem nem isso. Então, por exemplo, menos 11, nem maior que zero, nem maior que menos 10. Você pode, talvez, para deixar mais claro o seu código, escrever elif x, então aqui, ao invés de um else, elif x é menor ou igual, né? Porque precisa fazer alguma coisa com menos 10.
a menos 10. E aí você vai ter todas as possibilidades bem claras, né? Se o x for maior que 0, aqui se o x estiver entre menos 10 e 0, e aqui caso o x seja menor que menos 10. Então, existem essas possibilidades. Bom, então continuando aí, tem um probleminha técnico, que aí você tem a possibilidade de fazer o if maior do que 0, o elif, e se você tiver um else aqui, ele já vai solucionar os seus problemas. Né? Mas também pode usar o elif, como você preferir, ou como tiver o exercício que te for dado. Né? Então, bom, esse é o if, o elif e o else, né, que eu já tinha explicado. O while, em inglês, ele significa enquanto. Então, você vai verificar alguma coisa enquanto, por exemplo, x for maior do que 0, você vai continuar fazendo aquilo. Nesse exercício, ele te dá alguns valores, e aí fala, enquanto b for maior ou igual a 0, ele vai realizar tudo isso daqui. Quando b virar negativo, depois que você realizar todas essas operações, ele vai falar, b virou negativo, então ele deixa de realizar tudo isso. Então, enquanto b é positivo ou igual a 0, isso aqui acontece. Quando ele não for mais, isso aqui que está com um espacinho depois dele, vai de acontecer. E por último, desses aqui, o print. O print é uma impressão, é o que ele vai soltar, o que a pessoa que vai utilizar o programa vai receber de volta dele. Então, você pode ter, por exemplo, o print, assim, print de um número. Nossa, a letra está difícil. Pode ter escrito print 3, e aí ele vai soltar 3, mas ele normalmente não vai soltar um número, né? Ele vai colocar aqui, por exemplo, o seu x, e se resolvendo as operações o x for igual a 15, ele vai imprimir o 15. Então, esse é o print. Dá para fazer com várias coisas, dá para colocar texto, dá para colocar números inteiros, números não inteiros também, enfim. Mas, basicamente, é o que ele retorna para a pessoa, é o que aparece na tela. E aí, aqui alguns operadores, né? O igual, ele atribui um valor a uma certa variável. Então, por exemplo, se eu tiver um y e colocar igual a 4, o y vai começar a valer 4. Mas caso eu coloque, por exemplo, y é igual a y menos 1, que é uma coisa que acontece bastante, o novo valor de y, você vai estar atribuindo outro valor a y, vai ser igual ao valor antigo de y menos 1. Então, o valor antigo de y era 4, menos 1. O valor novo de y vai ser igual a 3. Quando você usa duas vezes igual seguido, você quer verificar se um número é exatamente igual ao outro. Então, isso normalmente você vai usar, por exemplo, com um if. Então, você pode fazer um if x é igual a 4, aí você vai dizer o que vai acontecer. Caso ele não seja exatamente igual a 4, não vai acontecer o que está escrito no if. Pode não acontecer nada, ou pode acontecer o que estiver escrito no else ou em um elif posterior. E outro que você tem é o sinal de exclamação e o igual, que ele é aquele sinal de diferente. Assim. Então, se você coloca aqui, if x é diferente de 4, e aí ele vai estar querendo saber se x é diferente de 4. Se for, ele vai acontecer o que está escrito aqui no if. Caso não seja, ele vai ou para o else, ou ele não vai fazer nada. Se tiver um else, ele vai fazer o else. Se não tiver, ele não vai fazer nada. Bom, aí continuando, aqui é o sinal de maior ou menor, bem simples também. Você pode colocar um if x é maior que 4, ou aqui depois é um sinal de maior ou igual. Então, por exemplo, if x é maior ou igual a 4, caso x seja 5, ele vai fazer o que está escrito aqui. Caso seja 3, ele não vai. E aqui tem alguns operadores, né? Então eu já mostrei, por exemplo, que você pode colocar, por exemplo, x é igual a x mais 1.
Aqui eu coloquei o exemplo do 1, então vamos dizer que aqui seja x é igual a 4. Depois dessa parte, ele vai ficar, o novo valor de x vai ser igual a 5, né? 4 igual a, o novo valor de x vai ser igual a 4 mais 1, 5. E aí você pode fazer com os 4 sinais de operações básicas, né? Pode ser com uma soma, uma subtração, uma multiplicação, que é quando é utilizado o asterisco para multiplicação, ou uma divisão, que é quando é utilizada só uma barra. Então, por exemplo, aqui a gente já viu, né, uma soma, uma subtração também é bem intuitivo, mas se você fizer um x é igual a x, não precisa ser necessariamente o x, pode ser qualquer outra variável. Estou fazendo com o x porque é mais fácil de explicar. Mas vamos até mostrar aqui. Vamos dizer que a gente tem outra variável y, e aí ela é igual a 3. E aí você coloca que x é igual a, não sei, y, o asterisco e o 2. O novo valor de x vai ser igual a 2 vezes o valor de y. O novo valor de x vai ser igual a 2 vezes 3, que é 6. Nossa. Aqui, 6. E a mesma coisa com a divisão. Caso fosse uma barra aqui, o novo valor de x é igual a y dividido por 2, 3 dividido por 2, x vai ser igual a 1,5. Bom, esses são os mais básicos, aí vem alguns um pouquinho mais, que podem aparecer nos exercícios, mas que não são tão intuitivos. Então, por exemplo, esse valor aqui de porcentagem, ele vai querer saber o resto da divisão. Então, por exemplo, se você tem um 9, a porcentagem e o 2, você vai fazer a divisão. 9 dividido por 2 vai dar 4 e sobra 1. Isso aqui é o resto, é 1. Então, isso aqui vai resultar em 1. E ao longo desse exercício, se vocês verem a resolução, vocês vão ver que eu explico isso também. Isso pode acabar aparecendo na prova. Esse outro, ele quer o valor inteiro da divisão. Então, por exemplo, outro exemplo, você tem 27, duas barrinhas e o 2, ou 4, para ser um pouco mais diferente. Bom, você vai fazer a divisão. Bom, 27 dividido por 4 dá 6 e sobra 3. Nesse caso, ele não liga se tem resto, ele não liga se o resto é maior ou menor que meio, não liga quanto é o resto. O que importa é isso aqui. Então, é o resultado da divisão. Se sobrou, se não sobrou, não importa. Então, 27 com duas barrinhas do 4 vai ser igual a 6. E esse último é a exponenciação. Não é um sinal tão difícil também. Então, por exemplo, caso você coloque aqui 6, 2 asteriscos do 2, vai ser igual a 36. Por quê? Porque ele está fazendo 6 ao quadrado, que dá 36. Caso você queira saber uma raiz quadrada, você pode colocar uma fração aqui, né? Então, por exemplo, outro exemplo, caso você coloque aqui 36 elevado a 1 sobre 2, e aí vamos colocar isso em parênteses quando você estiver fazendo o código, você vai ver que dá 6, que aí é a raiz quadrada de 36. E esses são alguns operadores, são os principais, são os que, pelo que eu vi, costumam aparecer em prova. E